Canto FM 87,9. Arte, cultura e meio ambiente. Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live, uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. Na melhor 87,9 FM. Fique ligado. 9h58. Rádio Canto FM informa. Morador e moradora de Taquaruçu, use seus direitos. Suas vidas merecem respeito. Se virem aglomerações na sua rua ou em qualquer lugar da nossa pequena cidade, liguem para a Ouvidoria Municipal e denuncie. O número é 0800 64 64 156. Repetindo, 0800 64 64 156. Taquaruçu merece respeito. Viva Taquaruçu! Rádio Canto FM 87,9. A sua rádio de Taquaruçu. Atenção, vamos nos alertar e tomar todos os cuidados cabíveis para evitar o novo coronavírus, Covid-19. Ouçam com atenção todos os informativos. Atendam às solicitações dos órgãos competentes. Fiquem em casa. Façam como a dona Isabel. Tenha consciência dos riscos. Quero deixar um recado para os idosos, para não sair na rua. Fica em casa, fica quietinho, bonitinho, mal dessa doença, porque é muito perigoso. A você, visitante, conterrâneos que vieram de outras cidades, ouçam com carinho o pedido de uma mãe que se preocupa com o seu e com o nosso bem-estar. Esses pessoal que fica nas portas das casas conversando, tumultuando de gente, vocês que estavam trabalhando lá em Goiânia, Porto, Palmas, mandaram vocês ficar em casa. É muito perigoso, vocês não fazem ideia. Evite aglomerações, evite aperto de mão, beijos, abraços. Evite o máximo de sair de casa. Mantenha a distância de 1,5 metro das pessoas. Mantenha sempre as mãos limpas ao sair e ao chegar em casa. Siga as orientações. A você, mãe, siga os conselhos e evite que seu filho seja infectado. Ouça a dona Isabel. O que eu tenho para dizer para essas mães, para não deixar essas crianças em poções, porque moda doença e vai ser contaminado os filhos. Baixe agora mesmo no seu celular nosso aplicativo Farcom TO e confira as Rádio Com do Tocantins. Fique conectado com a gente. Canto FM. 10h em ponto. Você vai ouvir agora Rádio Live. Uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda semana, o indigenista e escritor Fernando Schiavini entrevista personagens e especialistas da área do indigenismo no Brasil. Acompanhe e participe através do Facebook Manifestos Indigenistas, um bate-papo sobre o indigenismo no Brasil. Rádio Live,
uma janela aberta para o mundo tribal e indigenista. Toda quarta, às 10 horas da manhã. Rádio Canto FM 87,9. Acompanha nossos programas aqui pelas ondas da FM e também pela web. Bom dia a todos vocês. Meu nome é Fernando Scarini. Eu sou engenheiro e todas as quartas-feiras apresento aqui esse programa que se chama Rádio Live, Mercúrio no Rio de Janeiro. Nosso assunto aqui sempre será o indigenismo. O que é o indigenismo? O indigenismo foi um movimento que sempre ocorreu no Brasil, que a gente pode até localizar em algumas desde a colônia, passando pelo Império, porque pessoas que de alguma forma defenderam, se aliaram, ajudaram, apoiaram as populações indígenas a passar pelos terríveis processos que passaram desde que os europeus chegaram aqui e continuam passando por aqui. Então, são essas pessoas que a gente procura entrevistar, saber de suas histórias, o que fizeram, o que estão fazendo, como que eles estão vendo a situação atual, colocando em dias, então, esse assunto do indigenismo, esse tema. Parece que ele morreu. Ele já esteve à frente dos povos indígenas no Brasil, quando a total tutela já esteve do lado deles, lutando por demarcações e por inserções políticas, e atualmente eu assim, penso que ele está mais à retaguarda, servindo mais de suporte para os povos indígenas avançarem em suas proposições próprias. Bom, sem muita demora, estamos aqui, então, agora com uma grande amiga minha, um maior prazer. Há muitos anos a gente não se vê pessoalmente, né, Vanessa? Mara Vanessa Fonseca. Mara, bom, eu não vou apresentá-la, mas ela é doutora, cultura, atualmente está dando aula na Bahia. Mas nós já fizemos alguns trabalhos juntos, já andamos por aí, nos conhecemos há muitos anos e eu sei o valor da Vanessa. É muito rápida, muito organizada, ótima articuladora, faz projetos como ninguém. Eu queria você para minha secretária particular. Bom, Vanessa, mas é isso aí. Então, a primeira parte do nosso programa, a gente dá a palavra para o nosso convidado se apresentar melhor. Se apresentar mesmo como deve, porque eu sei que a sua vida é rica de trabalhos, de viagens, de movimentações. Conte aí a tua história, principalmente quando ela se cruza com os povos indígenas, como que ela caminhou e como que está caminhando agora. Tá bom? A palavra é sua, fique à vontade. Nessa fase eu procuro nem interferir muito para não interferir também nas lembranças das pessoas, né? Depois pode se enrolar. Tá bom? Fique à vontade. Bom dia, Fernando. Você está me ouvindo bem? Sim, está tudo bem. Tá tudo bem. Nossa técnica aqui já teve pior. Hoje está mais ou menos. Está ótimo. Então, tá bom. Para mim está sendo uma alegria estar aqui com você, vendo você assim de longe, que há muitos anos que a gente não se vê, né, Fernando? E está sendo uma alegria. Quando abriu aí o programa, eu fiquei escutando o canto do Craô, que está na abertura, me deu uma emoção muito grande, uma emoção muito forte, porque eu me lembrei, assim, daquelas manhãzinhas na aldeia, no Craô, aonde esse canto, né, passa assim, circulando
pela rua circular da aldeia, e também as noites de canto, um povo muito cantor, e na hora que escutei esse canto, volta uma emoção muito grande, volta a imagem, volta o cheiro, volta a paisagem, e volta a emoção de ter vivido naquele tempo lá uma experiência tão forte. Foi quando eu te conheci, quando eu estive lá no Craô. E a minha relação, assim, com os povos indígenas é uma coisa que vem de muito tempo. Eu, desde muito jovem, lá em Minas, me senti muito chamada queria conhecer, queria saber, queria conviver com os povos indígenas. Na época que eu era bem jovem, era a época da ditadura, a gente lutando pela anistia, contra a censura e tal. Eu trabalhava tinha um grupo de cultura e arte, e com esse grupo a gente começou a pesquisar coisas da nossa história, enfim, foi por aí que a coisa me pegou. E primeiro povo indígena que eu conheci, a primeira aldeia que eu cheguei assim, de repente, para conhecer, que eu me joguei, foi nos Pachacali, lá em Minas. E daí para frente, essa relação me tomou muito. Eu sempre ouvi dizer, né, e eu acho que é verdade mesmo, que quando a gente estabelece assim, uma relação com o povo indígena, a gente é tomado muito mesmo por isso, e isso faz parte, não sai mais da gente, isso é uma coisa que passa a fazer parte da vida da gente. Eu falo isso porque a minha trajetória, a minha vida é cheia de muitas curvas, muitas coisas, faço muitas coisas diferentes, já fiz muitos tipos de experiências na vida, mas eu tenho esse fio condutor aí dessa relação que me alimenta muito e que permanece de maneiras diferentes, né? Então, o primeiro lugar onde eu trabalhei mesmo efetivamente foi nos Pataxó de Barra Velha, extremo sul da Bahia. Em 1980, eu fui ser professora lá, contratada pela FUNAI. Na verdade, eu tinha feito umas tentativas antes, eu tinha ficado uns 2 anos tentando, de várias maneiras, entrar nesse universo. Eu não sabia nem como é que fazia, e eu tentei me vincular à UPAM, cheguei aí para o Sul, a sede da UPAM antigamente era no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, fiquei lá um tempo, mas não rolou, não rolou, vim embora, e fiquei assim, até que eu vi que a FUNAI estava abrindo uma inscrição lá, procurando professor e tal, eu me inscrevi e fui. E essa experiência com os Pataxó, em Barra Velha, foi absolutamente definitiva, assim, na minha vida. Foi o ano em que foi feita a demarcação daquela terra, e a demarcação foi feita de uma maneira muito fraudulenta, deixou uma grande parte do território, deixou 1/3 do território fora, a parte mais interessante para os Pataxó, a mata toda, o mangue, da onde eles sobreviviam, isso tudo ficou fora. Foi uma demarcação muito mal feita e de uma maneira muito cheia, muito problemática. Isso gerou dentro da aldeia um monte de problemas, e eu estava lá, trabalhando lá, e nós compramos essa briga e tal. Acabou que eu tive que sair. O chefe do posto, que estava lá para fazer a demarcação valer e tal, me mandou embora, né? Então, foi um primeiro confronto, assim, bem, bem sério, e eu era muito jovem e também não tinha muita, naquele tempo, eu mesmo não tinha, assim, uma articulação com grupos de indigenistas, não conhecia quase nada, a gente era muito, não tinha, naquele tempo não tinha celular, não tinha essa comunicação toda, não tinha internet, não tinha nada, então, foi uma luta, assim. Mas o que eu trago para mim de lá até hoje são as relações fortíssimas que eu estabeleci, que nós estabelecemos, né, entre os Pataxó daquela região, daquela aldeia e eu. E até hoje eu tenho essa alegria, muito grande, porque a gente tem reencontros, né, ocasionalmente, e agora eu moro na Bahia, já tem 17 anos que eu estou aqui na Bahia,
em Salvador. Então, nesse plano também encontro com o pessoal lá de alguém, né, que tem a ver com a turma lá de Barra Velha e tudo isso, para mim é sempre uma alegria, eu me sinto muito conectada. Os Pataxó, lá naquela região, me ensinaram muita coisa, me ensinaram um outro olhar. Lá eu comecei a olhar de outro jeito as coisas, e a perceber de outro jeito. E um povo que me conquistou muito o coração. Até hoje, a gente tem essa relação muito forte, como eu estou dizendo. É uma aliança, uma amizade que permanece. E com o meu grupo, eu trabalhava com esse grupo de arte e cultura, chamado Grupo Curari, e a gente montava espetáculos, assim, espetáculos de múltiplas linguagens, né? A gente usava música, muita música, teatro, audiovisual e tal. Trabalhávamos muito com essa temática das culturas indígenas. Naquele tempo, fim da década de 70, início da década de 80, lá em Minas, ninguém nem sabia a maior parte das pessoas não sabia se existia índio, falava índio, que não existe, porque naquele tempo falava assim, né, índio não existe. Então, a gente começou essa coisa muito forte de fazer espetáculos com essa temática, ir rodar pelo estado todo, tal, fizemos espetáculos que foram muito vistos, né, ganhamos prêmios até com isso e tal, e nós tínhamos essa intenção de fazer essa divulgação, de levar e tal, promovemos um primeiro encontro de povos indígenas de Minas, em 86, lá em Belo Horizonte, em abril, e começamos a fazer alguma coisa desse sentido. Mas, em 85, né, em 85 a FUNAI abriu um concurso para indigenista, para técnica indigenista. Foi a última vez que teve um curso, eu acho, que não sei se teve depois daquilo, mas era um curso grande, e eu fiz esse curso e entrei para essa turma. Foi uma época interessante, que foi uma época que estava uma turma muito progressista à frente desse curso, dentro da FUNAI, e entramos 80 pessoas, fomos selecionados, 80, para fazer o curso. E desses 80 éramos 12 ou 13, acho que 12 mulheres. O resto, era a primeira vez que também, nesse concurso de técnico indigenista, tinha essa possibilidade de as mulheres se inscreverem, porque antes não existia. Então, nós fizemos o curso, foi um curso maravilhoso, conheci o Fernando até nesse curso, porque ele esteve lá com o pessoal, uns caô, passando por lá um dia, dando um conversa com a gente, assim. E eu fiquei muito impressionada. Mas, na verdade, eu participei da elaboração, eu participei mais da elaboração desse curso, né? Foi um grupo, o Silben, o Xará, comandado pelo Xará. Indigenistas que... Isso, um grupo de indigenistas. Mas eu me lembro. Um grupo de indigenistas muito bacana, porque estava o Xará, o Toninho, você, Silben, o André, tinha um grupo muito bacana que estava ali à frente, né? Mas eu me lembro da sua visita lá com o Traô para conversar com a turma. Eu era estudante desse curso e ver, assim, e foi muito forte, foi muito impactante para mim vê-los, né? E perceber a forma como eles se colocaram e tal. E te conhecer também, foi ali que eu te conheci e fiquei, aquilo me impressionou muito. Tanto que quando terminou o curso, a parte teórica, a gente ficava lá em Brasília durante 3 meses, tendo aulas incríveis, com pessoas fantásticas. Eu tenho um agradecimento por aquele curso, pensar assim que a gente teve aula com Marés, a gente teve aula com a Berta Ribeiro, com a Ruth Monserrat, com tanta gente maravilhosa, foi um curso tão incrível, e era um curso fino, assim, uma coisa maravilhosa, e intensíssimo, né, a gente ficava lá, era uma coisa super intensa. Então, quando terminou o curso, a gente tinha que fazer um estágio numa área, e aí eu pedi para ir para o CRAO, eu tinha ficado tão marcada por aquele contato inicial, assim, eu pedi para ir para o CRAO, e fui, né, e fui lá para o CRAO, e chegou lá, você era o que chamava naquela época delegado regional, era o responsável por aquela região, responsável, né, dentro da estrutura da FUNAI por aquela região. E me impressionou muito que quando eu cheguei lá para conhecer o delegado regional e tal, aliás, quando você foi na aldeia, não lembro mais se eu te conheci na sede Araguaína ou na aldeia, mas você
chegou assim, aquele jeito de quem está chegando de mato, completamente simples, completamente, sabe, assim, não tinha nada de ser um chefe, uma pessoa daquela estrutura, nada disso, você estava ali com os índios, era uma coisa tão impressionante o seu jeito em relação a tudo que a gente conhecia e via daquela estrutura, que me impactou demais. E nós iniciamos ali, né, Fernando, uma amizade que, embora a gente não se veja muito, ela permanece ao longo do tempo. Ali foi uma escola impressionante. Assim. Aquele tempo ali no Caô foi muito forte, porque estava tendo aquela movimentação dos Craô retomarem com muita força a sua autonomia naquele território. Então, todas as estruturas da FUNAI tinham sido desmanteladas, e existia uma coisa de não ter essas estruturas mesmo e tal. Eu conheci lá também, nessa época, o Renato Gavazzi, com quem até hoje eu tenho a felicidade, a grande alegria de trabalhar. Renato é meu compadre, e a gente trabalha juntos quer dizer, nós participamos do mesmo grupo, que é a Comissão Pro Índio do Acre, lá né, com os povos indígenas do Acre. O Renato faz um trabalho maravilhoso lá de formação de agentes agroflorestais indígenas e de um trabalho aí com esse pessoal de gestão ambiental e territorial dessas áreas, um trabalho realmente super bonito. E mas conheci o Renato lá no Craô. Eu estava naquela época numa aldeia chamada Pedra Furada, que era uma aldeia pequena, que fez uma festa tradicional, enorme, que foi uma coisa impactantíssima na minha cabeça, e para a qual vieram todas as aldeias convidadas. E o Renato veio, ele morava no aldeia Rio Vermelho, ele chegou com a turma do Rio Vermelho e tal, bom, daí para frente a gente ficou muito amigo. Acabou o estágio nosso da FUNAI, a FUNAI tinha passado por uma dessas coisas que passa periodicamente, que é aquela coisa interna, aquela loucura, tira o presidente, vem para outra turma, sai todo mundo, a turma progressista que estava à frente do curso é execrada, todo mundo perde o poder, vira uma loucura lá dentro, e nós, estagiários, fomos deixados por nossa própria sorte, jogados ao léu, cada um que se virasse. Houve casos terríveis, inclusive. Eu estava no Caô e eu não queria sair de lá, e eu queria continuar, e a FUNAI não dava a menor notícia para nós, para simplesmente, né, acabou a bolsa, acabou tudo, ficamos lá. Então, o Fernando, né, me disse, olha, você quer ficar, você fica, a gente dá um jeito de arrumar, e arrumando comida e tal, para você ficar aí. E eu fui para a aldeia Rio Vermelho, fiquei com o Renato o restante do tempo lá, ficamos bastante tempo lá, e a gente, Fernando, que nos dava essa acolhida e essa força para ficar. E em termos da FUNAI mesmo, nós estávamos completamente, nós todos, esses indigenistas que tinham ido para os estágios, tinham sido deixados ao léu. Vamos batalha enorme. Oi? A gente fazia as famosas mágicas, né, burocráticas para ajudar vocês. Hoje não seria possível, o sistema não deixa, o sistema não deixa mais nada. Mas era uma mágica super bacana, que eu lembro que a gente, quando ia para Araguaína, por tratar de algum assunto que precisava tratar para uma reunião com você e tudo, a gente dormia na sua casa, assim, a gente fazia aquelas caminhas no chão, dormia lá, a gente, você nos dava o rancho para a gente voltar a passagem, essas coisas que você pôde fazer naquela época, como você disse, talvez hoje não fosse possível. Mas foi maravilhoso, porque por causa disso eu fiquei lá meses, né? E nós tivemos que enfrentar uma luta burocrática, política enorme para conseguir a contratação, porque éramos uma turma de indigenistas concursados que precisavam, então, dar sequência, ser contratados e ir para o trabalho. Isso demorou. Teve até um pequeno grupo dos nossos amigos, colegas, que foram para Brasília, ficaram lá fazendo pressão e tal. Eu sei que chegou uma hora que a coisa não avançava, não saía e tudo. Eu fui para Minas, que eu sou de lá, né? Voltei lá para Minas para ver o que eu fazia. E eu estava justamente fazendo uma assessoria de imprensa para o Festival de Inverno da UFMG. Eu estava em São João del Rei, fazendo assessoria de imprensa, quando recebi um telegrama da FUNAI, dizendo que eu tinha que comparecer e tal, para a contratação.
Vou contar isso, porque isso dá um pouco a imagem da coisa da loucura. Olha, quando eu cheguei, aí eu fui para Brasília, terminei lá o meu negócio em São João del Rei e fui. Quando eu cheguei em Brasília, a FUNAI estava toda mudada. Tinha os seguranças, assim, e tal, era um negócio meio policial, estava tudo meio cheio de policiamento, um policiamento paisano, aquele negócio bem assim, tinha mudado a decoração toda, era uma decoração meio high-tech, assim, e tal, um monte de pessoas, a gente chamava naquela época de IUP, né, um monte de pessoas jovens, assim, com aquele vestido bem elegante, com as pastinhas, andando para lá e para cá. E é uma outra FUNAI, eu não reconheci nada do que eu via antes naquele prédio, né, naquele lugar. Aliás, tinha mudado também o prédio há pouco tempo. E começava a gestão do Jucá, era isso que estava acontecendo. Era o início da gestão do Jucá. Eu sei que eu entrei lá para... essa imagem eu me esqueci, era uma coisa traumática. Não tinha nem rastro de indígena, nem cara de indigenismo, só tinha esse negócio que eu estou falando aí. Aí eu entrei lá. Muito parecido com a atualidade agora. Assim, eu estou falando por isso. A gente faz paralelos. É verdade. Aí eu cheguei lá, eu fui procurar a pessoa lá que tinha que me encaminhar, né? E eu lembro, que eu não sei se ele era chefe de gabinete, eu não lembro mais, que eu fui lá no setor, que eu entreguei lá o documento, que eu vim me apresentar. Então, a pessoa virou, isso eu não vou esquecer nunca, virou para outro lá dentro e falou assim: ô fulano, essa função esse cargo aí de técnico indigenista ainda existe? Eu tomei um baque com aquilo, mas eu tomei um baque. Eu olhei assim e falei, meu Deus, que loucura, parece que eu não estou na FUNAI, né? Aí outra pessoa lá dentro falou assim, número não sei o que lá, a pessoa procurou lá no sistema. Bom, resultado, que aí eu fiquei achando aquilo tudo muito estranho. Eu fui para Usnambiquara, que era um outro lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, de trabalhar e tal, porque eu tinha, no nosso curso, conhecido o Silbini de Almeida, que eu quero homenagear aqui, grande indigenista, pessoa maravilhosa, com quem convivi de perto durante muitos anos, e com quem eu aprendi muito. E o Silbini tinha nos falado muito dos Nambiquara, tinha nos trazido muito o Nambiquara durante o curso. Então, eu queria para o Nambiquara, fui mandada para lá. Fiquei lá no Nambiquara fiquei lá 3 anos e meio, até ter novamente um problema sério com a FUNAI, que foi, aí eu já era chefe de posto, estava como chefe de posto do posto indígena Nambiquara, antes tinha passado pelo Mamãe-Dê, que é um subgrupo Nambiquara, tinha ficado responsável lá, não existia a função de chefe de posto lá, mas era a responsabilidade, eu estava lá nessa função, e eu aprendi muito na aldeia do Capitão Pedro, foi uma experiência muito forte. Era muito difícil, Fernando, porque ser mulher e chefe de posto nunca foi fácil. Era uma coisa que, o tempo todo, todas as pessoas que trabalhavam naquela regional ali, eu estou falando dos caras que trabalhavam na oficina mecânica, até o motorista, todo mundo achava que esse cargo podia ser deles, mas não o meu. Porque eu sou mulher e não podia, era uma coisa assim, era muito machista, acho que ainda né, não sei, mas era muito machista, meu Deus do céu. E eu me dei muito bem com o pessoal do Mamãe-Dê, ficamos muito, foi uma época de muita alegria para mim, conviver lá no Mamãe-Dê, era um lugar, tinha uma estrutura, quase nada de estrutura também, tinha uma estrutura pequenininha, de um rádio e tal, pouca coisa, não tinha carro, eles tinham, antes, quando eu cheguei lá, eles não tinham carro, ficava afastado, então não saía muito, tinha uma carroça, e a gente andava lá pela área, nessa carroça, e a gente fazia caminhadas. O resultado é que a época com a Mamãe-Dê foi uma época muito fértil para mim, assim, eu aprendi muito, eu me joguei muito, mergulhei muito ali no que estava sendo aquela vivência com os Mamãe-Dê, e como responsável pela área, aprendendo a lidar com essas coisas que eram a responsabilidade dessa função, que para mim era uma função de mediação. Eu sempre entendi o indigenismo como uma função de mediação. Você media entre uma coisa e outra, e você leva informação, você ouve, você assessora, você informa, e você defende o que precisar ser defendido, e você
pega junto. É assim que eu entendo essa função. Embora as minhas experiências anteriores, lá no Pataxó, por exemplo, e eu tinha visto isso em outros lugares e percebia isso um pouco na FUNAI, existia uma visão de indigenista, e nessa função de chefe de posto mais ainda, muito arcaica, muito arcaica. Era uma visão meio feudal e péssima, né? E que você, por exemplo, como delegado regional, nunca teve. Você era um cara que se jogava lá. Você foi, para mim, uma figura marcante muito nesse sentido. E viver isso no Craô, e depois, quando eu cheguei lá no Nambiquara, eu tive essa sorte de ficar esse tempo no Mamãendê, que era meio esquecido, não acontecia muita coisa, porque não tinha... Estava meio esquecido, eu fiquei lá, foi ótimo. Aí, de lá, depois, eu fui para ocupar o posto indígena Nambiquara. Vagou o posto, o Zé Eduardo, que era o chefe do posto, foi ser o delegado regional, e convidou para ocupar o posto indígena. E eu fiquei lá até ter o seguinte confronto. Apareceram lá, na regional da FUNAI, os contratos de madeira de retirada de mogno e cerejeira das áreas indígenas, assinados pelo então presidente da FUNAI, que era o Jucá. E o nosso higienista, que era o delegado regional, nos chamou lá, a gente viu, estava todo mundo apavorado com aquilo. Fizemos um encontro gigantesco, com fortíssimo acampamento lá no mato, com todos os representantes de todos os Nambiquara lá, e muita gente, e conversamos durante dias e tal. E o fato é que, no final das contas, estava todo mundo muito assustado com esse avanço dessa coisa. Eram contratos de venda de madeira, para retirada de madeira. Então, completamente legal, a gente vazou essa informação para a imprensa. Bom, o resultado é que pouco tempo depois, o delegado regional foi retirado, quem não era concursado foi tirado, blá, 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 e eu recebi no posto, de manhã cedo, uma visita. Chegou um carrinho lá do cara da FUNAI, com o chefe de gabinete lá e um outro cara, um cara grandão, assim, que desceu. O cara já desceu, ele tinha, inclusive, naquela época, ele desceu, assim, um cara grande, ele usava uma arma, assim, na cintura, e o chefe de gabinete falou comigo assim: olha, você tem meia hora para ir embora, não é mais, já foi tirada, não é mais chefe de posto aqui, você tem meia hora para sair, é o novo chefe de posto que vai ocupar aqui. Menino, não prestou, foi uma coisa terrível. Bom, resultado, o Zé Neto estava lá comigo, meu companheiro, o resultado é que nós acabamos saindo mesmo no dia seguinte, né? Não na meia hora, mas no dia seguinte, depois não estava entendendo muito direito, mas sabia que aquilo ia rolar. A gente sabia que ia ter essa retaliação e foi muito forte. Bom, eu tinha ficado foi muito forte para mim, pessoalmente, assim, porque eu assistia lá, naquela fronteira, que era aquela região. Eu assistia todo dia as piores coisas acontecendo. Eu acompanhei muito de perto a trajetória toda do Marcelo dos Santos, naquela questão dos isolados, de Corumbiara, né, quando o Vansan andava por lá, o Vansan Carelli, começando também a fazer as documentações, tal, dos registros. E olha, era uma indignação tão grande sentir eu falava assim: nós estamos no faroeste, numa terra sem lei. A gente via os agressores, os matadores de índios, os ladrões de madeira e tal, passeando na cidade, sabe, lá por Vilhena. Comodoro era uma vilazinha pequenininha, a gente via isso. A gente vê isso até hoje, isso que eu quero dizer, isso que a gente via lá, sabe, na segunda metade da década de 80, e que cortava o meu coração, e que eu achava que, sabe, era um limite do que a gente podia aguentar. Piorou. O que a gente viu hoje é muito pior, eu acho. Hoje é muito pior. Então, eu estou falando isso porque aquilo me ocasionou sabe, um desgosto muito grande. A FUNAI me tirou essa função de chefe de posto, estava me remanejando para um lugar que eu nem sei onde que é mais, que eu não cheguei aí, aonde eu não teria função, eu ia para lá como higienista e tal, mas era um lugar muito isolado, que eram 14 dias de barco para chegar, e não sei o que, e eu não estava com nojo dessa situação toda, então eu saí, eu pedi uma licença,
e saí, me licenciei da FUNAI. E eu quero dizer que, como indigenista, aquela ocasião, aquilo tudo me marcou muito, foi muito forte. Era a época da Constituinte também, então, ao mesmo tempo, passei por Brasília em volta de Rondônia, viemos, né, de Rondônia para Belo Horizonte, a gente veio de carro, eu e Zé Neto, e um cachorro que a gente tinha, e nossas tanto de balaio, que a gente tinha nossas coisas. Chegamos em Brasília, vimos a movimentação que o pessoal estava fazendo, a questão né, que depois virou toda a conquista da Constituição, era a época da Constituinte. Então, isso dava um pouco de alento, mas eu estava muito entristecida com tudo aquilo que tinha acontecido e com o que eu via desmantelar do processo indigenista, né? E hoje, então, nem se fala. Eu acho que hoje, oficialmente, o que a gente vê... Agora, eu quero dizer isso, dentro do meu período de FUNAI, aí eu fiquei um tempo de licença e tal, quando eu voltei, eu já voltei para... ocupando uma função em Brasília, numa função naquela coordenação de estudos e pesquisas da FUNAI, assessora do presidente, que era, naquela época, o Sidney Possuelo, e foi a época da negociação do PPTAL, depois do PDPI e tal. Então, essa é outra história que eu posso contar. Mas o que quero dizer é que eu conheci nessa trajetória, tanto de campo como depois em Brasília, muita gente dedicada, muito indigenista bacana, muita gente super dedicada. Vi gente fazendo coisas incríveis, sei de histórias incríveis, como acho que todos nós, indigenistas, que fomos para o campo, que ficamos mesmo lá com os povos, né? Fomos, como se dizia antigamente, fomos para o mato. A gente já viu coisas incríveis, heróicas mesmo, coisas fantásticas, coisas de grande dedicação. Também em Brasília, conheci pessoas incríveis, marcantes. Quando eu penso, por exemplo, sabe, eu vivi coisas ali que, assim, pessoas muito fortes, sabe, um espírito indigenista muito aguerrido. Mas também tinha a outra turma, sempre teve, né? Sempre teve. Isso assim, e sempre teve. E a tristeza que a gente vê agora é uma FUNAI, né, que está atrelada a esse governo que está aí, que é tudo, na verdade, é tudo anti-indígena. Eu vejo como uma estratégia de tentar acabar mesmo. Não vão conseguir, porque a ancestralidade indígena é muito forte, os índios têm uma resistência incrível, os povos indígenas são de uma força, de uma resistência maravilhosa, a sua ancestralidade, os seus encantados, a sua espiritualidade, a sua força guerreira não permite que isso aconteça. Mas a estrutura está toda montada para detonar. E a gente vê isso todo dia. Então, isso é uma tristeza enorme. Bom, eu acho que eu falei muito, Fernando, mas eu estava querendo dar uma geral, porque de lá para cá aconteceu, depois que eu fiquei lá, assessorei o PPTAL e tal, depois saí definitivamente da FUNAI, mas me vinculei ao Ministério do Meio Ambiente na execução do PDA, acompanhei o PDPI, que eram projetos, né, para as populações indígenas, no caso do PDPI, e depois disso eu me vinculei mais à coisa da educação indígena. Eu trabalhei muito com o referencial curricular para escolas indígenas, né, trabalhava sempre vinculada a essa coisa da educação indígena. Depois fui professora convidada do curso da UFMG, ajudei na formação dos professores indígenas lá de Minas, e por aí foi. E hoje em dia, para dar um resumão assim, eu estou como assessora de projetos de formação na Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, com um projeto vinculado à COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. E estou fazendo esse trabalho aí já nos últimos 3 anos, então tem sido também uma grande alegria ver a força do movimento indígena, como o movimento indígena tem se fortalecido, tem, sabe, cada vez mais com uma autonomia e uma presença muito forte no cenário político brasileiro. Eu acho até que a força do movimento indígena é a força mais de frente da resistência política no Brasil hoje.
Então, paro por aqui para deixar você agora me comentar e perguntar. Eu falei pra caramba. Não, falou, mas resumiu legal, assim, porque é sempre muito rico mesmo, a gente sabe, se for contar tudo. Mas foi ótimo, deu para o pessoal que está acompanhando aí, pela Manifestos Indigenistas ou pela Rádio Canto, entender bem como é movimentada uma vida de indigenista, né? Que existe ainda. Agora, eu vou comentar algumas coisas aqui que você contou aí, pegar uns ganchos aqui, vamos direto ao ponto político. Né? Você contando aí, eu não tinha ainda elaborado isso, relembrado isso, que foi quando o Jucá, tirado da cartola pelo Conselho de Segurança Nacional, porque foi o Conselho de Segurança Nacional, o Sarney tinha entrado, né? Aquela coisa de nova república, todo mundo achando que, bom, agora vão tirar as acusações, vão tirar o peso de cima da gente. Foi exatamente ao contrário. Eles trouxeram o Romero Jucá, do Pernambuco, ninguém conhecia esse cara, ele era um obscuro lá. Ele era o coordenador do Projeto Rondon. Ele tinha sido coordenador do Projeto Rondon, que era o projeto da ditadura, né? Uhum. Eu lembro que ele era ligado ao Marco Maciel. Alguém trouxe ele de Pernambuco. Esse cara que está vivo ainda e ninguém sabe por que ninguém pega. A gente desconfia, porque na época, nós, indigenistas, fizemos uma averiguação e ele e o Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás, que fundou a UDR, União Democrática Ruralista, na mesma época do Jucá assumiu a FUNAI, eles fizeram cursos de estratégia de direita no Panamá e nos Estados Unidos. A gente detectou isso aí. Então, essas pessoas foram preparadas, por isso que ninguém pega, vejam bem. Como não pega o Moro, né? Só para lembrar aqui, também é difícil pegar o Moro, porque ele também tem as costas muito quentes. Mas, enfim, o Jucá veio como para fazer uma coisa que, mais ou menos, que os militares, principalmente, por incrível que pareça, não respeitam os seus próprios heróis, né? Rondon, por exemplo, fazendo esse tipo que o Mourão faz aí, entendeu? De ficar menosprezando e relativizando a questão indígena, a questão da Amazônia, entendeu? É um repique do que tentaram fazer, é incrível, que eles não evoluem nem nos métodos, né? Não evoluem nem nos métodos. Pior, porque agora nós estamos aí com, por exemplo, o general Heleno ameaçando, né, a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, de processar e tal. O governo está jogando duro para desautorizar, desclassificar, destruir a PIB, a imagem da PIB do movimento indígena. Agora, é a mesma manobra de sempre, entram para destruir. E, nesse caso, estão jogando muito, muito feio mesmo, muito duro, mas estão enfrentando hoje um movimento indígena muito mais articulado, conhecido dentro e fora do Brasil, muito organizado, com uma voz poderosa, que eu acho que isso assusta muito. Sim. É a única forma, né? Mas, assim, eu só queria tecer esse paralelo, assim, de estratégias, né, da direita, e, incrivelmente, invariavelmente ligado aos militares. Por que os militares têm que ser de direita? Por que os militares no Brasil, se vocês fizerem como nós, a gente compra arma para os caras, paga um salário astronômico atualmente, principalmente para os caras, para eles dizerem o que eles querem fazer com as armas na mão, isso não é democracia. Mas eles voltam e meia, voltam com essa história, entende? E eu queria pegar um outro gancho, então, com você, que você contou aí, né? E eu sei também, que você participou da elaboração, né, por exemplo, e dos primeiros momentos do PPTAL, do PDPI. PPTAL, para quem a gente não sabe, bom, a Vanessa vai explicar muito melhor o que é, né? Primeiro, Vanessa, o que é o PPTAL, que muita gente pode não se lembrar. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, que eu me lembro, principalmente relativo à questão indígena,
foram os 2 programas, né, mais diretos da cooperação, principalmente europeia, né, de países e entidades da Europa, para apoiar os povos indígenas. E desde antes disso aí, e até hoje, continua uma falácia dos governos militares, né? Estão aí eles de novo, né? Eles querem ser donos da cena com as armas na mão, é isso que eles querem. Bom, estão aí eles de novo, sempre com a história de que o que a Europa quer, o que os outros países querem é criar entraves dentro de estados, dentro do território brasileiro, para tomar parte do território brasileiro e internacionalizar a Amazônia. Você é uma cidadã brasileira, né? Eu lembro, você trabalhava pra caramba nesses projetos, é muito difícil fazer esses projetos, é muito complexo, é complicado, negociações, conversas. Você sentiu alguma vez essa intenção dos governos ou das entidades, ou mesmo em campo, algum treinamento, alguma coisa que, não, eles estão realmente querendo tomar conta de um pedaço aí, estão usando a gente. Você sentiu assim? Vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos. É incrível, né? Porque esse argumento, ele torna a aparecer. Você lembra, Fernando, que esse argumento apareceu anos atrás, quando foi feito aquele programa militar de ocupação das fronteiras da Amazônia, o Calha Norte, que era essa ideia de vamos proteger a nossa Amazônia e tal, e tal. O dinheiro estrangeiro vai estar entrando, eles querem tomar a Amazônia, querem internacionalizar a Amazônia, essas ONGs são aparelhadas pelo capital estrangeiro para tomar a Amazônia, e, gente, pelo amor de Deus, essa conversa ela é recorrente, ela é tipo aquelas coisas que vai virando, aquela, sabe, tipo lenda urbana que vai virando, vai aumentando e vai... falando sério, é uma coisa terrível, porque esse argumento, ele fica sendo repetido. Eu vou contar uma coisa sobre a história do Pepetal, eu acho que é muito importante a gente entender. Mas antes, quero dizer o seguinte, por exemplo, a questão o governo brasileiro tinha se dado um caso de demarcar as terras indígenas. Ele tinha colocado para si mesmo um prazo para a demarcação das terras indígenas, 5 anos. Não demarcou. E não colocou recurso para isso. Então, quando houve essa coisa de demarcação de terra, tem outra coisa que antes de eu entrar no Pepetal. Por exemplo, a terra indígena Nambiquara. Como que ela foi demarcada, aquela área? Ela foi demarcada quando foi a pavimentação da estrada de Cuiabá para Porto Velho, a 364, que foi feito com o recurso do Banco Mundial. Então, os indigenistas, na época, fizeram uma campanha muito forte para que fosse um condicionante, fosse a demarcação da terra indígena Nambiquara. Você vê como é que a coisa é interessante. O governo brasileiro não queria demarcar, e os indigenistas tiveram que se aliar, né, no caso, ao Banco Mundial, para que fosse uma condicionante do banco demarcar aquela terra indígena, para que então liberasse o dinheiro para a pavimentação da estrada que corta, inclusive, essa terra. Então, corta lá a área Nambiquara, né? Uma parte de um lado, outra parte do outro lado. O Guaporé para cá e o campo para lá. Mas, aí tem os aliados, né? Aí eu me lembro do Silvio me contando essa história, porque ele trabalha muito nisso. Você conta lá dentro daquela estrutura do Banco Mundial, que é uma estrutura também, né, terrível, e com seus interesses, mas você encontra lá uma pessoa que está lá para olhar essas coisas sociais, antropológicas e tal, a pessoa, você vai criando essa aliança e, no final das contas, saiu isso, quer dizer, a terra foi demarcada como uma condicionante do banco, o que é uma coisa, se você pensar do ponto de vista de cidadania brasileira, absurdo, porque o governo não demarca logo essa terra, não, mas tem que ter uma condicionante do banco para prestar o dinheiro para poder, aí demarcou a terra. No caso do Pepetal, foi assim, depois da ECO 92, né, durante a ECO 92, foi feito um pacto do G7, que eram os 7 países mais ricos e tal, para criar um programa chamado Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras, o sigla PPG7. Era muito dinheiro, era um dinheiro de doação, não é empréstimo, era doação, tinham vários doadores, os mais
fortes do ponto de vista que nos interessa para a questão mais vinculada à questão indígena eram os alemães, que era a maior parte da doação era do governo alemão. Mas tinha também dinheiro inglês, tinha outros recursos, mas era o total do PPG-7, o pacotão do PPG-7, que eram vários programas, a maior parte deles, uma grande parte desses programas voltados para criar essa estrutura ambiental nos estados, as secretarias de estaduais de meio ambiente, o sistema do meio ambiente, que é esse que está sendo destruído agora pelo governo, destruído até não poder mais. Então, era o fortalecimento do IBAMA, a criação do sistema, né, que chegou a ser um sistema super bem montado aqui no Brasil, de áreas protegidas e tal. Então, tinha vários programas vinculados a com recurso desse PPG-7, que eram programas caros ao governo, porque montava estrutura, dava condição, enfim, era muito dinheiro. O volume total do PPG-7, na época, de doação, foi 250 milhões de dólares, era muito dinheiro naquele momento, muito, e ainda né, e era doação. Então, só que foi colocado também uma condicionante, tinha que ter um programa indígena, programa para as populações indígenas. Aí que eu quero também fazer referência a pessoas muito importantes nessa história. Claro que a história não são as pessoas, mas eu quero destacar algumas pessoas que foram fundamentais nessa luta aí. A Isa Pacheco Rogedo. A Isa era a chefe de terras, do departamento de terras, da parte de fundiária da FUNAI. A Isa, talvez, a maior guerreira que eu já conhecia, assim, a Isa, uma super figura, que estava ali, que ficou ali durante o período militar todo, que conseguiu coisas incríveis mesmo com o governo militar, que não arredava pé dos direitos indígenas e que estava à frente dessa diretoria de terras da FUNAI. Então, a Isa foi uma figura importantíssima nessa negociação. Ali também estavam a auxiliadora de Saleão, a Ana Lang, né, e Silbine, né, e uma pessoa que colaborou muito na elaboração do PPTAL, e a quem também eu gostaria de prestar uma homenagem, uma pessoa que já também não está entre nós, que é a Virgínia Valadão, antropóloga. E a gente, então, o Arthur Nobre, que depois chegou a ser presidente da FUNAI, compunha, enfim, tinha um grupo muito decidido, muito aguerrido ali para isso. O que foi, então? Foi feita uma proposta inicial, que era um programa para demarcação de terras indígenas. Gente, essa era a ideia, né, que saiu lá do PPG-7. Aí foi se elaborar o projeto. A elaboração desse projeto foi uma novela, foi um processo, e o qual teve, assim, muitas interferências do Itamaraty. As reuniões, aí vinha uma pessoa do Itamaraty, que era a pessoa encarregada de acompanhar esse projeto, e toda vez que o projeto ia, ele voltava todo riscado, vermelho. Não, isso não, isso não, isso não. Então, era uma coisa que era um compromisso do governo brasileiro. A FUNAI, como parte do governo brasileiro, né, estava elaborando o documento do projeto, e o Itamaraty era o censor. Então, eram embates terríveis, os embates foram muitos, para conseguir chegar num documento aprovável. Por exemplo, quando a gente falava a palavra nações indígenas, não podia existir, porque era contra a soberania nacional, enfim, um monte de coisa, e tinha essa ideia, né, de que essa resistência, porque essas demarcações seriam feitas com recursos do PPG-7, que eram recursos estrangeiros, porém de doação para o governo brasileiro. Então, eles eram feitos com gestão do governo brasileiro. Mas aí tinha toda essa conversa, e, por outro lado, o governo brasileiro precisava desses recursos, cria esses recursos para se estruturar do ponto de vista da política ambiental. Então, o PPTAL acabou saindo, mas foram muitas lutas. Eu me lembro muito dessas reuniões, eu me lembro da Isa comprando brigas ferozes ali. Então, era assim, reuniões, era a equipe, né, que elaborava o projeto, aí tinha o Itamaraty com essa função aí, e tínhamos os representantes do Banco Mundial e do KfW, que é o Banco Alemão de Desenvolvimento, de onde vinha o recurso. Sentava, às vezes, todo mundo na mesa, né, para essas negociações, e eram negociações pesadíssimas. Eu me lembro uma vez que o governo alemão e o Banco Mundial também começaram a criar muito problema, porque não queriam, porque tinha que fazer um piloto, um projeto piloto,
e a gente tinha proposto esse projeto piloto numa área que precisava urgentemente, porque era uma área em sério risco na Amazônia, e eles disseram que eles não queriam. Na verdade, eles não queriam, porque achavam que era uma coisa que era muito enfrentamento interno com o governo. Eu me lembro, eu vi nessa ocasião, eu vi a Isa levantar da mesa e dizer: a FUNAI se retira desse projeto. Claro que a FUNAI se retira, saiu todo mundo atrás dela, ela saiu, nós saímos também. É claro, voltou tudo atrás, e foi tudo renegociado e tal, mas as coisas chegavam nesse ponto. Era uma negociação dura, dificílima, porém, uma negociação possível, tanto que o PPTAL saiu. O PPTAL é o Programa de Proteção das Terras Indígenas da Amazônia Legal, que, na verdade, era um programa de demarcação de terras indígenas. Deu um trabalho danado ser elaborado, porque tinha que ter prioridades, o que vai primeiro, o que não vai, como é que prioriza, o que é, quais os critérios, e ali também criou-se uma nova ideia de demarcação de terra, que incluía essa coisa de não deixar fora as cabeceiras de rio, não deixar fora as nascentes, não fazer aqueles cortes reto no mapa, mas olhar um pouco mais, com mais carinho, esse desenho das terras indígenas, e aí foi que se criou essa ideia de que, não, além de ter o relatório antropológico, ter também um olhar ambiental para essas terras. Então, houve uma mudança um pouco no conceito, uma ampliação do conceito aí de demarcação, ideia de TGTs mais multidisciplinares e tal, e essa ideia de pensar também que às vezes muitas terras indígenas tinham sido demarcadas, ou foram, ainda são, com cortes abruptos, tirando coisas, não só coisas absolutamente necessárias para a sobrevivência daqueles povos, como, por exemplo, fontes de água, nascentes, mananciais, que depois viram um problema. Bom, enfim, o PPTAL nasceu assim, Fernando, com muita guerra, muita luta, e eram recursos do governo alemão. O Banco Mundial era o gerente do PPG-7. No nosso caso, o recurso que vinha para o PPTAL era um recurso do governo alemão, e a FUNAI era executora. E então foi um embate, foi muito embate. Mas no final saiu. Eu quero dizer, naquele tempo, apesar dos embates de tudo, e dessa terrível posição do Itamaraty de censurar, e de cortar, e de ficar mas nós às vezes brigávamos mais com o Itamaraty do que com os alemães e com os americanos, era uma loucura. Mas a turma também era muito aguerrida. E vou dizer, foi uma luta, mas o PPTAL saiu bastante próximo do que se tinha proposto. Houve muito poucas concessões em nomenclatura, isso, aquilo e tal. Hoje, olha a situação hoje. Hoje não tem abertura para absolutamente nada, eu acho. Pelo que eu vejo hoje, é uma FUNAI totalmente contraditória, né? Então, naquele tempo lá do PPG-7, do PPTAL, houve isso que eu estou te falando, aí começaram essas demarcações. Claro que esses processos foram muito longos, demoraram anos, muito mais do que havia previsto, eram processos com idas e vindas e tudo, mas é um programa que deixou sua marca, porque demarcou um monte de terras indígenas. Falando sobre militares, eu quero lembrar aqui também, que a terra indígena na Biquara, que eu citei anteriormente, quem demarcou foi o Exército. O Exército brasileiro, o governo convocou o Exército, o batalhão de engenharia para demarcar a terra. Então, prestou esse serviço. Quer dizer, é possível, né? Seria possível fazer as coisas de outro jeito. Naquele tempo, o Exército demarcava porque recebia exatamente pressão dos órgãos internacionais e esperavam a grana, né? Então, vou ouvir a pressão. Mas, enfim, a pergunta que eu gosto sempre de falar isso, porque toda vez que eu escrevo, falo sobre o assunto, eu volto a esse assunto, porque sempre falando o seguinte, né, que os militares continuam dizendo esse negócio da teoria da conspiração, de tomar a Amazônia, criar estados dentro do estado, etc., mas tem a FUNAI, que tem ainda, ou tinha mais antes, mas tinha capilaridade, né? Tem a CESAI, tem o IBAMA, tem o Exército, tem os batalhões de fronteira, todos têm alguma informação. Por que nunca saiu nenhuma informação de não, ali estão criando uma bandeira, sei lá, ali estão... Não tem.
Nunca saiu, sabe por quê? Porque não tem. Não, nunca saiu porque não tem. Porque isso é uma invenção louca. Isso é uma invenção para criar essa mentira. Nós vivemos na época das fake news. Elas já existiam desde antigamente, né? Esse papo já vem de trás. Mas não tem. Agora, o que tem, eu quero falar que é muito perigoso e que está aumentando assustadoramente, é a entrada das missões, sobretudo as missões evangélicas, nas terras indígenas, ocasionando um monte de problemas. Lembre-se, lá atrás, antigamente, que as entradas das missões em terras indígenas brasileiras, e os missionários eram a maior parte deles estrangeiros, hoje já não é, hoje não tem missionário brasileiro, missionário indígena, missionário adoidado, mas não tinha. Então, você tinha missionários estrangeiros, e aí sim, teve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para retirar as missões, tinham sido descobertas pistas de pouso e coisas e tal. Então, missões que a cara era de missão, mas o objetivo era outro. E aí existiam muitas conversas a esse respeito. Lembre-se que o SIL, que é o Summer Institute of Linguistics, que era a única organização que estudava a fundo línguas indígenas brasileiras, hoje é o Museu Nacional, hoje você tem estudos de língua indígena no Brasil todo, mas não tinha. Depois o Summer até mudou de nome, porque ficou tudo muito... teve aquela comissão parlamentar de inquérito e houve um movimento de tirar as missões. E durante muito tempo a FUNAI cuidou disso, de não permitir a entrada dessas missões em terras indígenas. Não vejo um app então, para isso. Então, Você terá que obter... Epa, tem uma coisa aqui falando aqui, celular. Então, essa coisa das missões, ela continuou, nunca deixou de existir, mas agora, dos tempos para cá, de uns anos para cá, esse avanço, sabe, desse neopentecostalismo nas aldeias, esse avanço fundamentalista, de missões muito fundamentalistas nas aldeias, ter como chefe responsável pelo setor de índios isolados e de recém-contato da FUNAI um pastor, sabe, são coisas que aterrorizam. Eu fico aterrorizada quando eu penso nisso, porque eu vi, na minha prática de evangelista no campo, lá entre os Nambipara, eu vi o que isso pode começar a acontecer, e vejo todo dia, vejo muito quando eu ando, continuo indo e tendo tempos em territórios indígenas, passando temporadas e tendo contatos e tendo convívio, e vejo o desastre que se faz. Tem que ter uma divisão clara, uma separação clara entre isso que eu estou chamando do avanço dessas missões fundamentalistas e outros trabalhos que são trabalhos históricos muito importantes entre os povos indígenas. Eu cito especialmente o CIMI, a OPAN, o COMIN, que são trabalhos também que vêm com uma origem de uma inspiração cristã, porém que tem uma separação muito grande entre uma coisa e outra, que não estão lá para evangelizar. Agora, esses que entram com essa coisa de evangelizar, destruindo toda a cultura, criando sérios problemas, isso hoje é um problema. Isso eu acho que é verdade, que o avanço dessa turma aí fundamentalista, dessas missões nas aldeias, eu acho que é um dos problemas. Mas não é só nas aldeias, no Brasil todo está acontecendo isso, né? Então, nós estamos... Não, mas eu costumo colocar essa questão aí novamente, os missionários, digamos assim, de qualquer, independente de seita, né? Os missionários cristãos, de alguma forma, voltando à questão, remetem a um retrocesso muito claro na história, porque não tem tanto tempo assim, mas já tem muito tempo, são 110 anos. Enfim, quando na República, né, no nascimento aí da República, 1889, houve uma discussão muito forte sobre essa questão das missões religiosas versus os positivistas, né, principalmente liderados aí, no caso, por Rondon, enfim, outros aí, que acabaram
ganhando, digamos assim, a questão e criaram o SPI em 1910, bem no comecinho da República, exatamente com o discurso que a questão indígena deveria ser uma responsabilidade de Estado, do governo federal. Rondon sempre defendeu isso, né? De Estado, e que poderia ter outras forças auxiliares, enfim, mas não, o Estado teria que assumir a responsabilidade pela vida e os vidas e os patrimônios indígenas. Isso que o Rondon colocou aí, enfim. E de lá para cá o Estado vem evoluindo positivamente nesse sentido. Se você pegar as constituições, as leis ordinárias e todas, enfim, todas as pesquisas e a Constituição de 88 indicam que houve um avanço, se as constituições são feitas pelos cidadãos, pelos congressistas que representam. Então, a sociedade brasileira caminhou para isso, para essa proteção das terras, para enfim, inclusive da plurietnicidade dos povos indígenas, da última Constituição, de respeitar isso e tal. Ao colocar missionários, novamente, regride imediatamente a 100 anos, ou até antes, né? Lá nos jesuítas, uma coisa totalmente fora já. Na época do Brasil Colônia. Eu estou chamando a atenção para esse aspecto, porque eu acho que é um aspecto que está também insinuado hoje muito fortemente na vida do povo brasileiro, de uma maneira geral, mas que dentro no caso dos povos indígenas, traz uma desestruturação cultural muito séria, muito forte, e que a evangelização sempre foi usada como uma arma colonial, sempre, né? Sempre. Ela foi, a colônia chega com a espada e a cruz, então é isso aí. Agora, eu quero te chamar a atenção para isso, porque eu acredito que isso é um dos aspectos sérios que está acontecendo hoje em dia, e o que me aterroriza é ver, o problema é sério, mas é ver o Estado brasileiro que nós temos hoje, um Estado que, constitucionalmente, é um Estado laico, porém é um Estado que, nas suas declarações e atitudes, não é. Então, é isso que me apavora, é isso que me entristece, isso que me enraivece, e é isso que eu acho que a gente tem que vigiar como cidadãos, nós temos que vigiar, porque esse Estado nosso, o que nós estamos vivendo hoje, esse governo, na verdade, é um governo que está se afastando dessa postura de Estado laico em relação a muitas coisas e também aos povos indígenas. Então, eu quero chamar a atenção para esse ponto, que é um ponto de cidadania, que a gente tem que prestar atenção. O governo faz uns discursos aí que não tem nada a ver com o que é constitucionalmente o nosso Estado, que é laico. A Constituição de 88 nos reconhece como um Estado, um país pluriétnico, né? É um país multicultural, então nós temos que avançar nesse sentido e não regredir. Agora, eu trouxe esse assunto, Fernando, porque é um assunto que, para mim, está na ordem do dia. Tem a ver também com o que está acontecendo no nosso país como um todo, e eu acho que, eu vou voltar a uma coisa que eu falei no início, eu acho que a força poderosa que está tendo hoje, e cada vez mais poderosa, é a força do movimento indígena, que está muito organizado, e está se organizando cada vez mais, e se fazendo ouvir. Então, eu quero ressaltar isso, porque eu acho que, como atores políticos, como ator político, o movimento indígena cresceu muito, e ele faz frente hoje, ele faz um embate político de uma maneira poderosa, corajosa, com uma presença muito marcante. E é isso que nos alegra, eu acho que alegra a gente, nós indigenistas, a gente faz parte, a gente corrobora, a gente está junto, a gente apoia, a gente, né? Porque esse movimento é lindo de se ver, é duro, porque o governo joga contra o tempo todo. O governo joga contra o tempo todo, está aí. O governo faz questão de postar pessoas indígenas falando o contrário, faz questão de ter essa manipulação midiática toda e tal. Isso tudo existe. Isso tudo, o governo tem feito suas manobras. Eu tenho escutado coisas que, estou falando que eu escuto coisas que, por exemplo, Funai em tal lugar falou tal coisa, que é um absurdo. Eu fico pensando que, sabe, que
que FUNAI é essa, que realmente desconhece toda a tradição indigenista. A FUNAI oficial, eu estou falando, eu sei que dentro da FUNAI tem pessoas incríveis, indigenistas super dedicados, repito isso, mas a estrutura e a voz oficial da FUNAI hoje, ela é profundamente anti-indígena, ela não respeita a tradição indigenista, ela está muito longe aí dessa história que o Fernando veio buscar lá atrás. Falou, Vanessa. Mas eu estava aqui, inclusive, na pauta aqui, conversar, e quero conversar um pouco mais sobre movimento indígena, o apoio ao movimento indígena, o que acontece no Brasil, em outros países, mas vamos dar um fôlego, vamos tomar um fôlego aqui, vou te emocionar de novo aí, vamos te emocionar novamente, a Rádio Canto brindar com uma música também genuinamente craô, novamente aqui. Vamos lá. Vamos lá.
Kachata Johole, Kachata Johole, Kachata Johole, Kachata Johole, Kali Kukwale, Kachata Johole, Kachata Johole, Kachata Johole. Essa música é cantada pelo José Miguel Caô, lá da aldeia Pedra Branca. É uma música de Uotô, como se diz, que canta durante as festas, enfim, verdadeiras histórias. Mas, enfim, foi aqui um intervalo musical que fizemos. Estamos aqui, então, no estúdio da Rádio Canto FM de Taquarussu, no programa Rádio Live, um mergulho no indigenismo, e conversando com a indigenista Mara Vanessa Fonseca Dutra, e há 35 anos, segundo já os seus relatos, aqui atua na questão indígena. Mas então, Vanessa, continuando o papo, eu gostaria de tocar mais em 2 assuntos aqui, que já iniciamos, mas gostaria de aprofundar um pouco no tempo que nos resta aqui. Eu sei, né, porque você falou aí também, que continua apoiando, na medida do possível, projetos para comunidades indígenas e para o movimento indígena, para organizações indígenas, de modo geral. Você começou a falar que está muito feliz, né, com a organização cada vez mais forte, do INAPIB, suas filiadas e tal, e eu também fico feliz e, de certa forma, orgulhoso, porque a gente trabalhou para isso também, né? Principalmente a partir da década de 70, não se falava na questão indígena no Brasil, não existia. 7 de setembro, do lado do presidente da República, algum indígena paramentado do Xingu, da Ilha do Bananal, e não se fala mais. Nós contribuímos para trazer a questão indígena à tona na sociedade nacional. Quando eu digo nós, o indigenismo de um modo geral, um indigenismo de pessoas aliadas e combativas da FUNAI, de organizações não governamentais, que naquela época eram chamadas de entidades alternativas, e do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que também nasceu na década de 70, no início da década de 70. Então, essas forças contribuíram para que os indígenas viessem tomar o lugar que é deles na política, que é deles nas universidades, que é deles no mundo, no Brasil, principalmente, que essa terra era deles, e viviam segregados, sem saber minimamente, inclusive, quais eram os seus direitos, não é? Então, a gente fica feliz também com tudo isso. Então, eu queria que você comentasse um pouco, já que você como que está realmente esse movimento, se está fortalecido, se tem apoios, que tipo de apoio. Eu gostaria de entender melhor, né, e eu tenho falado sobre o apoio no Brasil. Existe apoio no Brasil para essas organizações, ou ele só vem de fora? Enfim, comente um pouco sobre isso, como é que está isso, o governo está, enfim, não está tendo problemas de apoios externos às organizações indígenas, como é que está isso? Primeiro, Fernando, vou comentar que a música é linda demais, me emociona muito mesmo. Eu gostei muito desse intervalo musical aí, é uma viagem, muito, muito linda. Com certeza. Falando sobre o movimento indígena, primeiro eu quero dizer o seguinte, gente, é impressionante, né, a força que que o movimento indígena vem tomando cada vez mais. Basta a gente observar os acampamentos Terra Livre, que acontecem todo ano, mês de abril, em Brasília. O último, agora em 2019, reuniu 4.000 pessoas. É muita, sabe, eles se organizam muito para ir, vão povos, caravanas indígenas do Brasil todo, e ficam lá, fazem aquele acampamento ali. Esse último ano, esse ano não teve, esse ano foi virtual. Foi acampamento Terra Live. Mas o do ano passado, que foi o acampamento Terra Livre físico, né, o último que teve, foi impressionante a força do movimento, porque
buscam apoios aqui e ali para montar suas caravanas, apoios locais, apoios com os parceiros, e vão para Brasília e ficam lá durante, né, uma semana, muitos dias ali, levando a sua presença, as suas reivindicações e mostrando sua cara. Eu acho que isso é muito relevante. E nesse último ano, o acampamento de 2019, teve uma coisa importantíssima, que foi a primeira Assembleia das Mulheres Indígenas. E, então, um bom contingente de mulheres indígenas participando, do Brasil todo também, e ali decidiram o lema da primeira marcha das mulheres indígenas, que ocorreu em agosto, e o lema foi Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Então, uma coisa muito bonita de ver, muito forte de ver essas mulheres indígenas com esse protagonismo, como figura política, com esse protagonismo todo. E a Marcha das Mulheres Indígenas juntou 2.500 mulheres em Brasília, no início de agosto, e elas fizeram uma coisa muito bacana, que foi uma coisa que o movimento indígena tem feito muito, que são as articulações com todos os parceiros e outros movimentos, procurando ampliar suas articulações cada vez mais. Então, as mulheres indígenas se juntaram à Marcha das Margaridas, que levou 100.000 mulheres a Brasília, mulheres do campo. Então, teve muita visibilidade. Eu estou falando isso porque é forte demais você pensar, olha, a energia que tem que usar as 4.000 pessoas para irem das diversas aldeias do Brasil para Brasília e ficar lá no acampamento, né, dormindo, comendo, ficando lá e fazendo as atividades que eles fazem de aí buscar o diálogo com o governo, levar suas reivindicações, e não para de ter movimentação naqueles dias lá e tomarem várias decisões em conjunto e tal, é uma coisa extraordinária de se ver. Existem as organizações que apoiam, que assessoram e que apoiam o movimento indígena, né, que estão aí, são algumas que existem, você falou do CIMI, né, tem outras organizações do movimento da sociedade civil que buscam apoiar o movimento indígena. O movimento indígena em si, ele também busca seus aliados, então ele tem esse grupo de aliados que o apoiam, né, formando uma articulação forte aqui no Brasil, mas ele tem muita visibilidade também, e procura ter visibilidade também fora do Brasil, é importante isso. Ano passado, foi feita uma jornada na Europa, chamada Sangue Indígena, Nenhuma Gota a Mais. Foram 8 lideranças indígenas, 4 homens, 4 mulheres, você vê que bacana a paridade, 4 lideranças mulheres fortíssimas. Vale dizer que o protagonismo das mulheres muito relevante no movimento indígena atualmente, eu acho que muito bacana, isso ainda tem digamos, é uma turma de frente, que ainda tem que se fortalecer muito, mas é muito bonito ver isso acontecendo, das mulheres indígenas nessa frente também. E essa jornada que foi a Europa percorreu 12 países em 35 dias. Falaram com governos, falaram com parlamentares, falaram com empresários, falaram com ONGs, falaram com agências, falaram com artistas, falaram com ativistas, falaram com estudantes, falaram com muita gente. Foram 35 dias de jornada, no qual esses 8 lideranças indígenas foram muito questionados, tiveram que falar sobre muitos temas, porque o movimento indígena, ele está com essa visibilidade, precisa ter uma visibilidade cada vez maior, e quando os indígenas estão defendendo seus territórios, eles estão defendendo também uma qualidade de vida para nós, para o planeta, para todos nós, de qualidade de vida, estou falando de meio ambiente, qualidade de vida, água, ar, tudo, floresta e tal, fora a questão que eu acho que também é básica de cidadania, porque são povos que têm direito de viver a sua diferença. E o Estado brasileiro tem que reconhecer e tem que dar as condições. Isso é um direito originário. E então a gente vê que esse movimento está cada vez com essa visibilidade maior. Temos quadros do movimento indígena muito preparados, pessoas indígenas, assim, quadros muito preparados mesmo. Isso é uma coisa linda de se ver, como o movimento indígena vem preparando suas pessoas, a entrada de jovens indígenas que vem vindo, né, na universidade. Hoje você tem vários indígenas que têm doutorado e tal.
o que não é só isso em si, isso não é o mais relevante, vamos dizer, mas isso é uma das maneiras de entrar no nosso mundo e entrar numa posição reconhecida por essa nossa institucionalidade, do jeito que nós funcionamos. Porque para os povos indígenas mesmo, digamos assim, na sua própria constituição, na sua própria maneira de viver e de ser, não são esses os atributos mais relevantes, né? Os atributos de liderança e de força são outros. Mas é bonito ver como se soma isso, essa força dessa turma indígena muito bem preparada, desses quadros indígenas muito bem preparados, que estão aí nessa linha de frente. Eu quero trazer uma imagem, não sei se alguém que está acompanhando aqui a conversa ou viu isso, mas ano passado, nesse acampamento Terra Livre, quando os indígenas chegaram de madrugada e montaram o acampamento, de manhã, eles foram cercados pela Guarda Nacional, ali na esplanada dos ministérios. E foi feita toda uma negociação ali e tal, para não ter... isso é uma coisa bonita também, é tudo feito de forma pacífica e tal, mas muito firme e muito bonita. E foi feita uma negociação muito importante, mediada pela deputada federal Joênia Wapichana. Eu destacar a presença de Joênia Wapichana como deputada federal, a primeira depois do Mário Juruna, e Mário Juruna foi eleito naquela época, né, pelo Rio de Janeiro, pelo PDT, pelo Rio de Janeiro. Joênia Wapichana foi eleita pelo estado dela, né, como uma primeira deputada indígena mulher, a segunda deputada federal indígena da história desse país, e cujo mandato é um mandato que defende, né, todas as causas indígenas e tal, e que, assim, é muito relevante a gente perceber isso. Eu acho que são avanços muito relevantes em termos da postura política. Você me perguntou, Fernando, sobre projetos, financiamentos e tal. Eu não sei como é que estão as coisas do ponto de vista do Estado, mas eu posso imaginar, quer dizer, o pouco que eu sei é que tem fontes de financiamento do Estado, não sei se existe, onde estão, como estão. Eu sei que para as questões ligadas a trabalho indigenista e ao próprio trabalho, ao próprio movimento indígena, existia uma linha de financiamento do Fundo Amazônia, que parou com esse novo governo, né? Está lá, o dinheiro está parado, parou, o Fundo Amazônia não está funcionando, mas que também era um acesso muito difícil para ser um acesso direto dos povos indígenas, muita burocracia. Então, as organizações indigenistas conseguiam acessar e fazer seus projetos articulados com as comunidades indígenas, com os povos indígenas, porém, para as organizações indígenas fazerem um acesso direto a esses recursos, é muita burocracia, sempre foi muita burocracia, muito difícil. Esse ano, aconteceu uma coisa muito relevante também, que foi a criação do primeiro fundo indígena próprio, autônomo, chamado Fundo Podali, que é vinculado à COIAB, na Amazônia, e que está dando seus primeiros passos, e tem buscado, então, seus apoios. Ainda está muito inicial, tudo e tal. Então, existem esses editais que são editais né, para recursos de cooperação internacional. Teve recentemente um edital da cooperação norueguesa no Brasil, para a qual organizações indigenistas e mesmo indígenas estão concorrendo ainda, porque está um processo de seleção rolando. Então, é uma cooperação internacional, isso aí, é um recurso de cooperação internacional, né? Existem as agências, né, de cooperação, que existem as não governamentais, né, que apoiam o movimento indígena e apoiam o movimento indigenista brasileiro. Então, eu não sei te dizer exatamente como é que funciona em cada caso, mas eu sei que a busca, o movimento indígena, para ele se manter, para ele se sustentar, ele se sustenta muito em si mesmo, ele se sustenta muito na sua própria força, ele se sustenta muito na energia das pessoas, por exemplo, as caravanas que vão para o acampamento Terra Livre, elas saem lá do seu lugar de origem buscando apoio, seja de quem for que estiverem lá que possa apoiar. Muitos conseguem isso com verbas locais, conseguem isso com parceiros locais indigenistas, CIMI, outros aliados, organizações, ONGs, conseguem, e outros conseguem com seus
não sei, vereadores, não sei se é o caso, não sei se isso é real, mas, enfim, todo mundo consegue um jeito de chegar lá e de se manter. E isso é uma prova dessa força do movimento. Existem agências, né, de apoio, que apoiam, tem seus editais, tem seus programas de apoio, em que as organizações recorrem a isso, a essas fontes. No caso meu, por exemplo, eu trabalho atualmente numa organização que se chama Coordenadoria Ecumênica de Serviço, que existe há 42 anos, que apoia pequenos projetos do movimento social, pequenos, sempre projetos pequenos, coisas pequenas, pontuais, e é uma organização de direitos humanos. Ela é ecumênica e ela trabalha com foco em direitos humanos. Então, eu estou nessa organização nesses últimos 3 anos, focada num trabalho de parceria com a COIAB, em que a gente vem buscando um apoio para o fortalecimento de organizações indígenas de base e na Amazônia. É claro que é tudo pequeno, é tudo com limitações, tudo é muito menos do que se desejaria, do que se precisa, mas, então, eu acho que existe essa rede, sabe, essa rede de organizações que trabalham com a questão indígena, com a questão socioambiental, né, que são organizações que têm esse cunho indigenista, existem agências, né, de apoio, de cooperação, que estão aí, que estão funcionando e tal. Em relação queria frisar que primeiro, quer dizer, assim que esse governo entrou, o dinheiro do Fundo Amazônia, que era um recurso grande, gerenciado pelo BNDES, então um recurso que passa pelas regras todas do governo brasileiro, cujo gerente, né, fica dentro do BNDES, e que foi uma conquista. Esse Fundo Amazônia foi uma longa conquista, um longo debate, anos de conquista, de luta para ter esse Fundo Amazônia. Apesar das dificuldades de acesso direto pelas populações, pelas organizações indígenas, por causa da burocracia, ainda assim, um fundo que estava cumprindo um papel muito importante em projetos relevantes para os povos indígenas, acessados através das organizações de apoio e de assessoria, e esse fundo está parado, desde a entrada do novo governo, porque o governo norueguês e o governo alemão, que são os dois que colocam recurso nessa carteira, os dois principais, pelo menos, eles consideram, até o momento, isso mudou, que o governo brasileiro não está cumprindo as regras ambientais que devia cumprir para que esse recurso fosse liberado. Então, o recurso parou de ter apoio de projetos os que já estavam acontecendo, continuam acontecendo, evidentemente, mas novas levas de propostas, de projetos não foram para frente. Eu sei, por exemplo, que o movimento indígena estava se articulando muito fortemente para acessar esse recurso. E aí teve essa paralisação. Então, as coisas estão nesse pé. Houve, por exemplo, eu vou só retomar um pouco da história, né, também, além do PPTAL, o PDA e o PDPI, o PDA foi o primeiro projeto de governo brasileiro, assim, de recurso, entrou por via da cooperação, era também recurso alemão, entrou através do PG7, que eram projetos cujo recurso ia direto para as comunidades, para as associações de base, não só indígenas, mas eram de povos da floresta, tanto na floresta amazônica como na Mata Atlântica. E depois veio o PDPI, que era vinculado ao PDA, depois se desvincula, que eram projetos para as comunidades indígenas. E foi uma experiência belíssima, lindíssima, de projetos diretos para as comunidades indígenas, com um monte de dificuldades que sempre há, mas com um processo muito forte, inspirador para o movimento indígena hoje ter o seu fundo próprio, chamado, o primeiro que tem, né, que é o Fundo Podalho. Acho que existe um movimento de outros fundos indígenas regionais estarem sendo no processo de criação, porque é a maneira que o movimento indígena está vendo de captar recursos e gerenciar seus próprios projetos, de uma maneira mais direta possível. E é um movimento muito, muito bacana. Bom, Vanessa, eu tinha até mais um comentário, mas eu vou fazer rapidinho, estamos aqui em cima da hora do nosso programa. Assim, já que você, de alguma forma, atua mais diretamente com as organizações indígenas, os projetos,
Eu sinto falta, às vezes, dessas jornadas aqui no Brasil também, dessas jornadas tipo que se faz na Europa, em algumas cidades importantes, ali encontrando, como você falou, com empresários, com organizações de toda a ordem, com autoridades. Eu sinto falta dos povos indígenas fazerem, o movimento indígena fazer isso aqui no Brasil também. Visitar algumas capitais, né? Aí as organizações que apoiam podem receber, podem fazer, podem levar. Enfim, por que não fazer isso aqui também? Nós precisamos conscientizar o nosso povo, isso que você falou. Eles estão conservando, não é só para eles, não, é para nós também. E o que motiva a gente a fazer o que é possível, porque a gente sabe disso, né? E eu acho que é isso que os europeus sabem também, através da ciência e tal, que se as florestas queimarem, todo mundo vai penar nesse mundo aqui, vai aumentar o calor e tal, só os negacionistas que não aceitam isso, mas a coisa está cada vez, todo mundo está sentindo, os próprios indígenas falam direto, como eles sentem a diferença ano a ano das chuvas, do calor, etc, etc, e tal. Mas, Vanessa, então, nós estamos caminhando, então, para o final aqui da nossa live, da nossa entrevista. Eu agradeço muito a você por ter aceitado o convite, foi um enorme prazer te ver, quase pessoalmente, pelo menos a gente se vê um ao outro, né? Mas um dia a gente vai se encontrar por aí de novo. Tá bom? Agora eu vou aí, Fernando, eu recanto. Tá certo. Então eu quero me despedir aqui, né, do pessoal, agradecer a quem ouviu aí, quem acompanhou, dizer que no começo, eu acho que eu viajei muito do que eu falei, porque eu fiquei muito emocionada, e eu voltei muito, assim, em memórias afetivas que são muito importantes nessa trajetória da gente de indigenista, eu acho, que são as que são a nossa base, né? É o que transforma muito a gente. Então, falando isso, eu quero agradecer, Fernando, por essa oportunidade aqui. Fernando é esse guerreiro aí que vai em todas as frentes aí, agora está com essa rádio, com esse programa, e os livros que ele já publicou, e um grande indigenista com quem eu aprendi muito. Então, eu quero agradecer a todo mundo aí, e dizer o seguinte, gente, é isso, nós estamos num momento nesse país em que eu acho que o movimento indígena é realmente um exemplo, um movimento forte, e que precisa, para ele continuar forte, ele precisa de que todo mundo se alie, precisa de muita aliança, de muita articulação. Acho que nós temos que nos unir muito para enfrentar o que está por aí, e acho que o movimento indígena tem muito a nos dizer. Então, eu quero terminar dizendo, acho que, né, os povos indígenas têm muito a nos dizer, sempre. A nossa função é afinar o ouvido, é ter uma escuta melhor, e ter um outro olhar, que aí a gente consegue entendê-los, escutar o que eles têm a nos dizer. Tem muito a nos dizer. É isso por aqui, então. Muito obrigada, Fernando. Um abraço para todo mundo. Um abraço a todos os amigos da Rádio Canto, tantos que estão nos escutando pela FM como pela web. Um abraço aos acompanhantes, seguidores da página Manifestos Indigenistas. Esse programa vai ficar gravado aqui na página e no máximo amanhã, estará no YouTube, que vocês poderão a qualquer momento rever, e são vários depoimentos. Todas as nossas lives estão gravadas e, enfim, à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Um abraço. Técnica pedindo desculpas um pequeno defeito no áudio, no começo do programa, mas é assim mesmo, nós estamos aprendendo, já estamos assim bem avançados em relação ao início. Um grande abraço a todos. Um abraço.